Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de nós estarmos reunidos aqui, louvando a Deus, bendizendo, exaltando o seu santo nome. Os dias não são os mais fáceis, mas eu penso que na vida de um crente fiel, os dias difíceis, eles são até que abundantes, né? A Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos bom ânimo, porque Ele venceu. E é por isso que nós estamos aqui. Eu louvo a Deus por essa oportunidade e eu rogo a intercessão dos irmãos por conta do tema dessa mensagem e para que essa mensagem alcance também pela internet a todos quantos estiverem ouvindo, vendo nesse momento, ao vivo ou que verão depois. Eu tenho certeza que o Espírito Santo pode vivificar o nosso coração nessa noite. Obrigado, pastor Anderson, pela confiança de sempre, pastor Evanusa, evangelista Luiz, pastor Onésio, que Deus abençoe a todos vocês, obreiros da casa do Senhor. É uma responsabilidade. Esse altar é um altar de onde sai palavra de vida, de ânimo, de cura, de exortação, de sã doutrina. E é sempre uma responsabilidade nós estarmos ministrando neste altar. Eu peço que você abra a sua Bíblia, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. E nós vamos ler do versículo de número 51 até o 58. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, do versículo 51 até o versículo de número 58. Depois nós vamos ler a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4. Já se prepara para você abrir em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Coríntios, primeiramente, no capítulo 15, versículo 51 em diante, diz: Eis que vos digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículos de número 13 até o 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 ao 18. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Essa semana algo me abalou, e abalou de forma muito boa.
Os irmãos sabem, os que estão no grupo de WhatsApp ou também me acompanham pelo Facebook, que eu postei um vídeo do pastor Alberto Rezende, que foi presidente de um grande ministério na cidade de Várzea Paulista, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando estive ministrando lá. Ele faleceu vítima, entre aspas, do coronavírus, porque o crente ele não dorme, ou melhor, ele não morre, ele dorme, né? Então ele não foi morto, ele dormiu no Senhor. Por isso eu disse vítima, entre aspas. Mas esse corpo mortal faleceu. E nas suas palavras de exortação, ele falando acerca do conserto, de nós pedirmos perdão a quem devemos pedir perdão, nos reconciliarmos com quem devemos nos reconciliar, e trazer sempre viva a esperança de que esse mundo e tudo que há aqui é passageiro. E isso me chamou muito a atenção, porque eu comecei a relembrar a minha vida, e eu quero que você também, em Deus, relembre a sua vida. Possivelmente, muitos não nasceram em berço evangélico como eu, como dizem, que é aquele que nasceu num lar cristão já frequentando uma igreja. Independente disso ou não, todos os que estão aqui, todos os que estão me assistindo, tiveram que um dia, ou devem ter, um encontro pessoal com Jesus. E aquilo tomou conta de mim. Na quinta e na sexta-feira eu chorava bastante, sentindo a presença de Deus. E eu me lembrava lá atrás da minha infância, quando eu não sabia o que era a presença de Deus, quando eu não sabia o que era Espírito Santo, quando eu não sabia nem que Deus tinha me chamado para um ministério, quando eu não sabia absolutamente nada disso, mas eu ouvia os louvores, eu prestava bastante atenção na letra de cada um deles, coisa que eu faço até hoje. Eu sentia algo dentro de mim que me fazia ter reverência, temor, e ao mesmo tempo sentia algo gostoso dentro de mim, que eu não conseguia descrever em palavras. E eu comecei a me lembrar que às vezes a minha mãe e meu pai me diziam que quando a gente tinha um Fiat 147, quem vê Corolla hoje não conhece o Fiat 147, e eu ficava no banco de trás do Fiat 147, e eu mal sabia falar, mas eu cantava: o rei está voltando. Era algo que eu cantava: o rei está voltando, porque eu ouvia na voz do saudoso, incomparável e inesquecível Luiz de Carvalho, com aquele LP. Eu sou do tempo do LP, respeita a minha história, da época do LP que tinha um desenho na capa de anjos descendo do céu. Tinha um cemitério ali do lado, onde crentes estavam saindo das tumbas. Eu ficava observando aquela capa e ouvindo: o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando e o meu nome a chamar. Eu me cobria de reverência, de temor, e ao mesmo tempo eu ficava ansiando por aquele dia, sendo criança, olhando aquela capa e dizendo: como não deve ser glorioso, magnífico, tremendo, ver os anjos descendo do céu e Cristo descendo juntamente com os anjos, buscando a sua igreja. E a presença do Espírito Santo me invadiu na quinta, na sexta, novamente a certeza de que o rei está voltando. E é exatamente esse o tema da minha mensagem esta noite: o rei está voltando. É uma certeza, uma convicção que nós devemos ter. Nós nunca podemos abandonar essa convicção. Mas esta mensagem é uma mensagem que tem se afastado de muitos púlpitos, tem se afastado de denominações inteiras, tem se afastado dos dias de hoje. E nós vemos mutações na sociedade, e o pior, mutações na igreja. Sinais no mundo, sinais na sociedade, mas também sinais na igreja. Eu gostaria de compartilhar essa mensagem com vocês. Primeiro eu quero falar dos sinais que antecedem a volta de Jesus. Mateus capítulo 24, do versículo 1 ao 13. Se você quiser abrir e acompanhar comigo, Mateus capítulo 24, do versículo de número 1 ao 13. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto?
Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão as coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Preste atenção, ele está começando a descrever os sinais. Acautelai-vos que ninguém vos engane, ou seja, tome cuidado, prestem atenção, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, ou como diz algumas versões, ou sugerem, falsos cristos virão, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores, ou de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, ou outras versões, o amor de quase todos esfriará. Primeiro, Jesus está dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane, tome cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão dizendo eu sou o Cristo, ou como diz outro texto, surgirão falsos cristos. Eu quero que você entenda que quando nós olhamos para isso, entenda a seriedade disso, as implicações e a profundidade do que Jesus está dizendo. Quando nós olhamos para isso aqui no Brasil, a gente tem a figura daquele senhor que mora lá em Brasília e que diz que é o Henrique Cristo. É isso que muita gente entende ou imagina quando lê um texto assim ou ouve dizer: surgiram muitos dizendo eu sou o Cristo, mas isso nem se compara. Não pode nem ser colocado no pacote. O que esse texto está dizendo é muito mais profundo. Sabe por quê? A palavra Cristo, o significado dela é o ungido. Ungido. E aí a coisa muda de figura e as implicações são mais profundas, porque Jesus está dizendo: virão muitos que dirão eu sou ungido, ou eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meus queridos, não me causa espanto que um dos sinais que Jesus está começando a dizer reflete inclusive dentro das igrejas. Jesus não está expondo primeiramente o mundo, ele está expondo o meio religioso, porque quem vai atrás de um Cristo é religioso, é alguém que quer alguma coisa, algum milagre, ou que quer ouvir alguma palavra, ou que quer ouvir algum tipo de coisa. Então Jesus está dizendo: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Surgirão muitos falsos cristos, ou muitos dizendo eu sou o Cristo, e não é o que nós vemos. Olhe para o Brasil somente, não precisa nem olhar para o mundo. Nós vemos igrejas abarrotadas de gente com promessas de prosperidade e de milagres, sob a palavra de alguém dizendo eu sou ungido de Deus, e cada vez mais cresce e aumenta aquilo tudo, como se fosse algo como que no Antigo Testamento, que a unção de Deus vinha sobre reis, sacerdotes e profetas, mas ela repousava sobre eles, mas não habitava esses homens. O privilégio que a igreja tem é muito mais profundo e mais amplo. Nós não temos uma unção sobre nós, nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. E é por isso que aquele que conhece Cristo e é humilde e tem temor e tremor, irmãos, não é porque eu estou ministrando aqui, mas vocês sabem e têm ouvido as palavras que saem deste altar, santos homens de Deus ministrando aqui, mulheres de Deus, mas veja ali fora, olhe para o redor, veja as situações das igrejas, promessas e mais promessas, ecumenismo, pessoas de mão dadas com religiões pagãs e fazendo pactos com religiões pagãs, e ainda dizendo eu tenho a unção de Deus. Uma igreja diz a mão de Deus está aqui, a outra diz que tal coisa está lá, que o poder de Deus está lá, e eles brigam entre si. Isso é um dos sinais. Muita gente como um gado marcado indo atrás deles,
como se fosse um rebanho, algo como se fosse bois e não ovelhas, e indo atrás de mercenários, de homens que parecem pastores, mas por dentro são lobos devoradores. E Jesus está dizendo, um dos sinais é este: eles vão enganar a muitos, dizendo que tem a unção, que são Cristos. Vão enganar muitos. Tomem cuidado, acautelai-vos. Muitos virão em nome de quem? Em meu nome. Não é em nome de Buda, não é em nome de Maomé, não é em nome de nenhum outro, é em nome de Jesus que essas pessoas aparecem e enganam a muitos. É por isso que isso é profundo. Ele está dizendo, vai surgir ou vão surgir muitos cristos ou falsos cristos que vão enganar muitos em meu nome. Falsos ungidos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Guerras. Todos estão unânimes em dizer, no cenário político e econômico do mundo, não do Brasil, que uma terceira guerra mundial está emergindo. Não se sabe quando acontecerá, mas ela vai acontecer. E como nós sabemos, o poderio bélico das nações não são mais como da Segunda Guerra Mundial. Uma nação explode o mundo quantas vezes ela quiser. Não vai haver outra grande guerra mundial além dessa terceira que vem. Eu creio assim, é a última. Está profetizada, está descrita. Haverá uma batalha, haverá uma guerra. Mas Jesus está dizendo, ouvireis de rumores de guerras e de guerras. Não assustem. Se você parar para pensar, é algo insano uma guerra, porque são países lutando por algo que às vezes os próprios soldados param e nem sabem por que eles estão lutando. É por isso que aqueles que saem de uma guerra, os chamados veteranos, têm síndrome do pânico e tantas outras doenças psicológicas, psíquicas, que seja, porque eles ainda vivem, revivem tudo aquilo, acaba com a vida de uma pessoa, porque é um cenário terrível, desumano, onde os soldados são enviados para lutar por algo que eles nem sabem, em nome do país, em nome de uma nação. Guerras e rumores de guerras, é verdade, sempre existiram, mas eu quero chamar a sua atenção, tudo isso que Jesus está falando, sempre existiu, desde que ele disse isso, e antes que ele dissesse isso, guerras também existiram, e alguns acontecimentos depois dele, alguns antes e alguns depois, mas preste atenção, nenhum deles com o cenário que nós temos hoje, nenhum deles com a tecnologia que nós temos hoje, nenhum deles com tudo armado, arquitetado e em pé como nós temos hoje. Guerras e rumores de guerras, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. O Brasil é um país que a gente sempre agradeceu por não termos furacões, nós não temos vulcão aqui, nós não temos muitas catástrofes naturais que os outros países têm, mas já estão começando a acontecer. Essa semana, Santa Catarina e alguns estados da região sul do país foram acometidos num tal ciclone bomba que despedaçou muitas casas, prédios e vidas. E você começa a ver emergindo também um novo vírus. Notícias de que também lá na China, para variar, um outro vírus encontrado nos porcos, com possibilidade de transmissão a humanos, depois do coronavírus, também já está sendo encontrado por lá. E eu não sou portador de má notícias, porque isso é má notícia para o mundo, mas para nós, faz parte de um sermão profético, de alguém que disse, eu vou voltar, eu vou voltar a buscar a minha igreja, eu vou voltar a buscar um povo santo, zeloso e de boas obras. Fomes, guerras, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são princípio das dores, ainda nem é o meio, quanto mais o fim. É o princípio das dores. Vai no mercado hoje, é uma cena muito estranha, não é? Você vê as pessoas,
pelo menos deveriam estar num distanciamento, e todos usando máscara como nós estamos. Está tudo estranho, está tudo diferente, parece cena de filme. Ninguém talvez nunca tivesse previsto isso nos nossos dias, imaginado isso nos nossos dias. É tudo muito estranho. Dá uma sensação ruim de você olhar e parece que as pessoas estão vagando como ovelhas sem pastor, vítimas de algo que não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, não tem esperança, não acreditam, não creem que há um céu, que há um Salvador. Hoje até ouviram falar dele, ou até carregam ele no pescoço pendurado, mas nunca se relacionaram com ele. Carregam uma imagem de Cristo, mas não carregam o Cristo dentro de si. Está tudo estranho. Olha para nós aqui hoje, num culto, nós estamos com máscaras, estamos tomando distância, nós não podemos nem nos abraçar direito. Nós nunca talvez imaginávamos isso na nossa geração. São sinais do princípio das dores, mas ainda não é o fim. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou quase todos esfriará. Os queridos, o que é amor? O que é amor? Essa palavra, ela é difícil de você definir. Se tratando de Deus, nós conseguimos ter uma noção de quando João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, se entregou, se doou a si mesmo, e Paulo diz aos romanos, sendo nós ainda pecadores. Nós temos uma ideia do que é o amor de Deus, mas hoje o que essa sociedade chama de amor? O que a igreja hoje chama de amor? Porque veja, nós vemos mutações na sociedade, de inversão de valores, de tal forma que aquilo que antes era proibido, hoje é liberado, e o que era liberado está se tornando proibido. Só que quando nós olhamos aqui para dentro das igrejas, do nosso meio, vamos falar um pouquinho do nosso meio, de evangélicos que somos, observe, nós temos que amar os indivíduos, concordo, amém. Nós temos que abraçar cada um deles, amém, foi isso que Jesus ensinou. Agora o amor de Deus é concordar com o modo de vida dele. Não, isso não. Isso não. Só que existem igrejas inteiras assim, abraçando o que a Bíblia abomina e o que Deus detesta. Igrejas inteiras assim. Parece que o pecado não é mais pecado, depende do ponto de vista. Hoje, existem igrejas inteiras que acham base bíblica para manter um pecado, e para dizer que se Deus não mudou o indivíduo, é porque Deus quer assim. E embaixo a gente poderia colocar, né, igual aqueles posts que a gente vê assinados, Satanás. Um monte de igreja dizendo, não, mas se Deus não mudou ele, é porque Deus quis assim. Quase que nós dizendo a Deus, se Deus não pediu desculpa de ele ter me feito assim, então ele que me aceite assim. Como se Deus tivesse errado. E diante de um erro de Deus, nós temos que aceitar como igreja e como sociedade práticas abominadas pela Bíblia. Vocês sabem do que eu estou dizendo, o pessoal do arco-íris também. É disso que eu estou falando principalmente. De igrejas e denominações inteiras dizendo, não, mas Deus aceita, não, mas Deus aceita para mudar, para transformar, para curar o ser humano, para tirar da morte para a vida, e para haver conversão pelo Espírito de Deus e o poder do Evangelho. O que passar disso é satânico. Abraçar nós abraçamos, amar nós amamos, mas tolerar o que é pecado, não, isso ainda é uma igreja.
Pode ser assim para a sociedade, mas para nós que temos o poder de Deus dentro de nós, não. E a coisa vai começar a estreitar. Porque se Jesus não voltar antes, podemos ser presos, processados e muito mais por não tolerarmos e não sermos coniventes com atitudes dessa forma, que Deus claramente abomina. E nisso entra que seremos perseguidos, que seremos odiados. Porque quando nós amamos um indivíduo a ponto de dizer que Deus pode mudá-lo, nós estamos odiando para esse mundo. Porque se nós amássemos, teríamos que aceitá-lo como ele é. Só que se nós aceitarmos o ser humano nas suas mazelas, nos seus pecados, nós estamos inutilizando o Evangelho e nós estamos pisando no sangue de Jesus. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. Foi para dizer que há esperança, há perdão e há transformação. Talvez você está vendo esse culto online dizendo: mas eu não consigo sozinho. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu também não, e ninguém que está aqui consegue sozinho. É por isso que nós temos o Espírito Santo, que habita dentro de nós e nos ajuda a sermos como Ele é e vivermos essa palavra. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor sadio, o amor se esfria. Não que a sociedade chama de amor, que esse amor é tão descartável e tão inútil e tão líquido para essa sociedade, que só eles não percebem que o que eles chamam de amor é inútil. Mas o amor real, o amor verdadeiro, o amor em Cristo, o amor que vem de Deus, porque João diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esse amor tem sido esfriado no meio da sociedade e no meio da igreja. Como eu disse, tem lobos devoradores que querem a lã e a gordura das ovelhas, mas não querem cuidar das ovelhas. E disso está cheio. Cheio. Dê graças a Deus por palavras que você ouve, que são coerentes com essa doutrina, de alguém que se preocupa com a sua alma e sabe que vai dar conta da sua alma a Deus, que não olha para você e vê em você cifrão, dinheiro, mas sabe que toda a vida passa por Deus e tem um propósito determinado por Deus, e nós estamos aqui para anunciar o Evangelho de Deus. Esses são os sinais. Eu não sei se você concorda, mas eu vejo em abundância esses sinais. E nesses sinais também há um cenário que mantém esses sinais, e esse cenário Jesus também descreveu na parábola da figueira, dizendo em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao 39. Mateus 24, versículo 37 ao 39. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu entendo aqui que esse texto fala do arrebatamento, porque não perceberam a ausência de Noé, e que eles tinham entrado na arca e a porta havia fechado. Assim como o mundo não vai ver o arrebatamento, só vai notar a ausência de quem subiu. A igreja vai ver o arrebatamento, mas esse mundo não vai ver o arrebatamento. Somente vai perceber a ausência do salvo que subiu. E quando eu olho para esse texto, assim como nos dias de Noé, você se lembra da linhagem de Noé? E dos dias que antecederam o dilúvio? E até alguns dias ou algumas gerações antes de Noé? Deus cria Adão, Eva, vem o pecado, Caim, Abel, Caim mata Abel e vem a geração de Abel. E depois Adão e Eva têm mais um filho, Sete, vem a geração de Sete. Então nós temos a geração de Caim e de Sete. Nessas gerações existe um homem chamado Lameque. Não é o que gerou Noé, era outro. É um nome parecido só.
Mas um tal de Lameque, se você abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 4, 23, veja, por que eu estou mencionando esse Lameque? Porque Jesus diz que como foi nos dias de Noé, por aquele tempo, assim vai ser ou vai estar a terra antes de Jesus voltar. Gênesis capítulo 4, versículo 23, veja o que diz: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, já há aqui uma bigamia, né? Ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Esse texto fala da banalização da vida, e do desrespeito às leis, ou desrespeito ao próximo. O mundo não está assim? Veja, olha o que ele diz: eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. As pessoas estão matando a troco de banana. A vida está sendo ceifada. Há um tempo atrás, mataram uma pessoa porque ela fez um lanche com molho e o rapaz tinha pedido sem molho, e o rapaz foi lá e matou a pessoa. Esses são os dias que nós estamos vivendo, dias de Lameque, que diz: me feriu, me esbarrou, eu mato, eu resolvo assim. Esse é o dia, é o período, é a época que nós estamos vivendo, que não há lei em lugar nenhum. Você observa nas escolas, os alunos não respeitam os professores faz muito tempo. Uma classe que sofre é a classe dos professores. Profissionais que deveriam ser muito mais valorizados. Deveríamos aprender muito mais com os orientais nesse aspecto. Aqui no Ocidente a gente não dá muita bola, né, para professor. Não há respeito lá. Não há respeito no meio religioso, principalmente falando das igrejas nosso, onde a figura, seja então o católico falando do padre, ou seja o protestante evangélico falando do pastor, tratava como se fosse o pai, né? Tanto é que padre significa pai. E os cristãos protestantes evangélicos também tratavam a figura do pastor como um pai espiritual. Hoje é assim: falou algo para me corrigir, ou até para o meu bem, eu saio. Não só saio, se eu quiser, ainda saio e levo um monte comigo. É assim, não há submissão. São dias de Lameque. Pisar no meu calo, eu mato. Não conheço lei, não conheço respeito ao próximo. Esses são os dias que nós estamos vivendo nessa terra, os dias que antecedem a vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Noé. E casavam-se, davam-se em casamento, ou seja, a vida tocava seu barco normalmente, cada um vivia conforme a ligação no automático que se deve viver. Como muitos de nós estamos vivendo, ouça, como muitos de nós cristãos estamos vivendo, preocupados com as coisas da terra, preocupados com as coisas daqui, preocupados com os nossos planos, com os nossos projetos, e nos esquecemos de que a qualquer momento o projeto que está sendo feito vai ser interrompido, porque a trombeta vai tocar. De que a qualquer momento tudo aquilo que você está ali se desgastando e se doando, tudo isso vai ficar aqui. E detalhe, se você é salvo, vai subir, mas se não é, não vai subir. E Deus começou a me incomodar durante essa quinta, sexta e depois o restante da semana até hoje, dos dias que eu dobrava o joelho, pastor Anderson, pastor Evanusa, meus queridos companheiros aqui, e orava dizendo: Jesus, volta hoje, porque eu não quero mais ficar nessa terra. Volta hoje, porque eu quero me encontrar contigo. E os dias vão passando, e essa oração nós não vamos fazendo mais, porque os nossos olhos vão brilhando com as coisas daqui. Como muitos sabem, eu acabei de me formar em Direito, estou estudando para a prova do exame de ordem, a segunda fase. Deus me deu um puxão de orelha. Vai ser a segunda vez que eu vou fazer esse exame, a segunda fase. Porque na primeira eu cheguei para o pastor Anderson e disse: não vou dar mais aula na escola dominical, porque eu vou estar ocupado. E comecei a vir quando dava e como dava para o culto, e ler a Bíblia quando dava e como dava, e era só focado naquele exame, focado naquele exame, focado naquele exame. E Deus, por mais que você estude, se Ele quiser te repreender, Ele faz você esquecer tudo na hora. Você pode ter certeza disso. Então veio aquele estalo daquele menino,
atrás do Fietinho 147, cantando: o Rei está voltando, de que a minha vida sempre pertenceu a Ele, e de que eu nasci para anunciar que o Rei está voltando, e que as coisas da terra vão ficar aqui, e que eu não quero ir para o inferno como advogado bem sucedido e com a conta bancária cheia de dinheiro, mas eu quero arrastar comigo almas através do Evangelho, através desta palavra e daquilo que Deus me deu para fazer aqui. Porque quando eu estou pregando, eu sinto que eu existo. Eu posso sentar em qualquer lugar e fazer uma petição inicial ou dar um andamento num processo, mas nada se compara a estar com essa Bíblia aberta. E camandaia sou e canta labaia sou ele e dizer para você e para mim nesta noite: o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Aleluia. Para nós terminarmos, como vai ser o arrebatamento, nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17. Paulo diz: dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, olha a esperança de Paulo, para ele cria que ele não veria a morte, que Jesus voltaria naqueles dias. Deve ser a esperança de todo cristão. Ele diz que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Número 1, como vai ser o arrebatamento? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. A qualquer momento, não falta absolutamente nenhuma profecia para se cumprir. A qualquer momento os céus podem se abrir e nós ouvimos o soar da trombeta de Deus. Aleluia! Você tem essa esperança no seu coração, ou você se importa com as coisas daqui? Você tem esperança no seu coração, ou você está preocupado com o ano que vem, ou com daqui 5 anos? Jesus pode voltar hoje e não haver para nós ano que vem. Aleluia, aleluia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Número 2, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os nossos irmãos queridos que dormem no Senhor não morreram, não se perderam. Eles apenas aguardam o dia da trombeta soar, e eles ouvirão dos seus sepulcros, ou de onde houver um átomo dos seus corpos, ainda que não sejam em um sepulcro, e o Senhor ressuscitará a cada um deles em corpos gloriosos. Aleluia. E 3, depois nós. E manda e sou e canta lá e show e libiande como elas. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia, aleluia. A trombeta vai soar. Os nossos irmãos que dormem no Senhor ressuscitarão. Seus corpos serão gloriosos, e nós que estivermos vivos num átomo de tempo, porque a palavra aqui, abrir e fechar de olhos, é um átomo de tempo, como nós vemos em 1 Coríntios e também em Tessalonicenses. É um tempo indivisível que não se pode contar. A palavra é átomo. Então, melhor para traduzir isso, para a gente expressar a rapidez, é um abrir e fechar de olhos, é um piscar de olhos. Há várias divergências sobre abrir e fechar de olhos, não quero entrar nesse aspecto, mas eu acredito que fala do tempo tão rápido, que aí os irmãos falecidos ressuscitarão, os que dormem no Senhor ressuscitarão, e enquanto eles ressuscitam e seus corpos são gloriosos e transformados, nós vivos teremos também nossos corpos transformados, ouvindo a mesma trombeta e nos reunindo junto com eles, anjos e a igreja do lado do Senhor Jesus, e estaremos para sempre com o Senhor nos ares. E o apóstolo Paulo diz no versículo 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses: consolai-vos uns aos outros
com essas palavras. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Nós não aceitamos a morte como nós deveríamos. Nós não sabemos lidar com ela porque ela é um inimigo. A Bíblia traz a morte como último inimigo a ser vencido pelo cristão. Nesse dia da ressurreição com Cristo, ou dos corpos transformados dos que estão vivos. Aí Paulo diz: ouvirá-se então um brado. É como se nós clamássemos e dentro de nós gritássemos: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu aguilhão? Eu me lembro que eu estava com o meu avô, eu já vou terminar, e ele no leito de hospital, com seu corpo se deteriorando, com câncer consumindo-o todo. Nos últimos dias o meu avô me deu um ensinamento, me trouxe uma lição que faz parte do Evangelho, eu já compartilhei com vocês também, que eu nunca mais esqueço. Ele era como se fosse um amigo chegado para mim. Quem me via com o meu avô não parecia avô e neto. Joelson conheceu meu avô. Não parecia avô e neto, parecia que nós éramos grandes amigos. As pessoas se admiravam por isso. E ele disse: Neguinho, como ele me chamava, o preto, eu tenho aprendido uma coisa: eu vou viver um dia de cada vez, porque assim a vida fica mais fácil. Ele já tinha um câncer consumindo o seu corpo, mas ele disse: eu aprendi uma coisa, nos últimos dias da vida, eu vou viver um dia de cada vez, assim a vida fica mais fácil. E lá estava o meu avô no leito de hospital, internado, por conta do câncer. E quem acompanha alguém internado no hospital, sabe que 1 minuto para passar, demora 1 hora no hospital. E eu estava com a minha Bíblia lá, olhando para o meu avô, a situação dele, e eu dizendo: Deus, por que tudo isso? Essa situação de alguém que para mim só fez o bem. Eu via o meu avô de uma forma, alguém poderia ver de outra, mas da forma com que eu via ele. Eu disse: Deus, me dá uma palavra. E eu abri em 1 Coríntios 15. Porque convém que aquilo que é mortal se revista da imortalidade, e daquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E eu entendi que Deus ia levar o meu avô. A partir daquele dia eu entendi. Porque a morte não nos vence. A morte, ao mesmo tempo que é nossa inimiga, é uma via que nos leva direto ao colo de Jesus. Mas vai chegar o dia em que todos nós estaremos em um lugar onde não haverá morte, nem dor, nem tristeza, nem angústia. A lágrima não descerá dos olhos. Lá não haverá sol, porque Deus é o próprio sol. As portas jamais serão fechadas, todas estarão abertas, e todas as nações andarão sob a luz do Cordeiro de Deus. E é isso que Paulo está dizendo: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Se isso não nos consola, precisamos nos converter de novo. Se coloque de pé em nome de Jesus. O rei está voltando. Por esses dias eu conversava com um amigo que está para nascer o filhinho dele, e ele disse: eu acho que o meu filho vai ver todas essas coisas. Eu disse: não só o seu filho, você vai ver essas coisas também. Ele: será? Eu falei: não vai dar tempo. Eu creio, não vai dar tempo de nós vermos crianças se tornando adultos. Veja o mundo como está. Veja tudo o que está acontecendo. Toda a natureza anuncia que Jesus está voltando. Toda a maldade humana, por mais que seja destrutiva e miserável, anuncia que Jesus está voltando. O Espírito
Espírito geme dentro de nós, para formar Jesus dentro de nós, anunciando que Jesus está voltando. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Isso ele diz aos Tessalonicenses e aos Coríntios. Ele diz: sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Existe alguém aqui entre nós, ou você que está aí no culto online? Aqui eu vou ver as mãos levantadas. Se houver no culto online, você vai fazer isso aonde estiver. Existe alguém que quer se reconciliar com Jesus, ou aceitar a Jesus essa noite? Existe alguém no nosso meio que quer se reconciliar com Jesus, ou aceitar a Jesus esta noite? Que na verdade esse aceitar Jesus é reconhecer que Jesus te aceitou, sendo você e sendo eu um miserável pecador. Ele nos aceitou primeiro na cruz do Calvário, para nos transformar à imagem e semelhança dele. Tem alguém aqui? A irmã? Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É tão ruim a questão de não poder o abraço, mas sinta-se abraçada por nós nesse momento. Nós vamos estar orando pela irmã. Aí, na casa, no trabalho, seja agora, ao vivo, ou onde você ouvir depois, confesse Jesus Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador da tua vida, porque o Rei está voltando. Você que está afastado sabe muito bem o que eu estou falando, e pode ser que saiba até mais do que eu que estive ministrando aqui. Isso não é difícil. Peço em nome de Jesus que você se renda aos pés do único que te aceitou quando você era miserável pecador, estendeu as mãos e te abraçou e te amou, para te transformar num homem e numa mulher, à imagem e semelhança de Cristo. Vamos orar, meus irmãos. Apresente a nossa irmã, em nome de Jesus, diante do Senhor, e a todos quantos estão de repente tomando essa decisão e nós não estamos vendo. Pai Santo, nós te agradecemos, porque o Rei está voltando. Nós te agradecemos pela tua presença e pela tua graça, pelo privilégio de ouvirmos esta palavra e de termos nosso coração vivificado na esperança de que a trombeta vai soar, e pode ser que este culto nem termine com a bênção apostólica e o Senhor volte nos buscar. Pai, te agradecemos por cada vida, pela vida da nossa irmã Kátia. Tu estás sobre a vida dela e a vida dela te pertence, Senhor. Por isso eu te peço pelo teu Espírito que renove as forças, renove a fé e a alegria da salvação em nome de Jesus. E a todos quantos estão se entregando a Cristo nesse momento, reconhecendo que Cristo te amou primeiro, Senhor, que os nomes estejam escritos no livro da vida, porque nós cremos, ó Deus, que Tu és o Senhor da salvação, que perdoa, que sara e lava todos eles no sangue de Jesus, para nós aguardarmos juntos a volta do Rei. Amém, amém.